E aí pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Lopes, também faço parte desse seleto grupo aí do Sofá Literário e hoje vamos falar um pouquinho sobre 12 anos de escravidão. Vou trazer aqui para vocês um pouco sobre ele. Espero que vocês curtam o vídeo, roda a vinheta, daqui a pouco a gente começa. Bem galera, como falar anteriormente, vamos falar um pouco aqui sobre Salomão, o bendito Salomão, que é o protagonista de 12 anos de escravidão. Que mosca chata, meu Deus. Voltando, este é o livro, certo? Minha opção foi pelo livro digital, por conta de algumas questões. Optei pela versão digital, que estava bem mais em conta do que o livro físico. Então, para minha escolha foi bem mais por essa questão mesmo, questões financeiras. Porém, não tenho muito o que falar a respeito. A editora é a Pinguim, Companhia de Letras. Não tenho muito o que falar a respeito de páginas e tal, porque a gente sabe que livros digitais a gente tem a opção de fazer toda a configuração e deixar do seu estilo, diferentemente de livro, né? Então, totalmente tranquila a edição, baixei em poucos minutos, em alguns minutos, e a versão que eu escolhi foi a versão digital, certo? Agora vamos só contar um pouco do enredo para não gerar muitos spoilers para vocês e o pessoal se interessar pela história. Então, do que fala 12 anos de escravidão? É óbvio que fala de escravidão. Ele retrata a história de Salomão. Eu não vou falar o sobrenome, que pode ser uma bosta, e vai ficar aqui em algum lugar desse vídeo, o sobrenome. Vai retratar a vida desse camarada, que ele é um escravo livre. A história, ela se passa no século XIX, e por ele ser um homem livre, realmente ele é livre, uma grande descoberta. E ele infelizmente é pego pelo pessoal, por alguns traficantes de escravos, enfim, não vou aprofundar muito. Infelizmente se torna escravo de algumas pessoas. Então a partir disso é que o enredo ele se concretiza mais, se consolida mais e a história ela começa a tomar esse lado. Então a partir dessa história, a partir do momento em que ele se torna um escravo, a história começa a tomar cor a partir disso, certo? Então assim, conforme vocês vão lendo, vocês vão descobrindo várias questões a respeito, não só dele, mas como da família, como dos amigos, como das amizades que ele faz a partir da escravidão, certo? Então o enredo ele realmente se baseia a partir disso. Essa questão da escravidão, a partir do século XIX, sabemos que essa história é baseada numa história real do próprio Salomão, em que você vai, quando começar a ler o livro, você vai sentir como se estivesse lendo um diário. Por quê? Porque ele realmente retrata tudo de uma forma bem original, ele fala com os leitores, meus queridos leitores, quando você estiver lendo, enfim, essas questões traz você bem para dentro da história e você realmente se torna um espectador, se sente um espectador dentro dessa história. Além de retratar esse pequeno fragmento da história que a gente sabe foi muito importante em vários sentidos, infelizmente é uma história que a gente quer esquecer, mas que não tem como esquecer, pode surgir algumas perguntas a respeito realmente dos seres humanos, da humanidade, até que ponto eles chegam, como os seres humanos eram tratados dessa forma, porque tudo isso acontecia. Então, além de resgatar uma parcela, um fragmento da história que é bastante pertinente aos nossos dias atuais, que ainda é muito recente se você for observar por questões de racismo, durante a escravidão ele mostra a vida de um livre que se tornou escravo e quais eram as suas dificuldades. O filme Desculpa o livro, ele passa pra gente essa ideia também de família, porque imagina você, do nada tem uma família, tem filhos e é tirado da sua família e passa muitos e muitos anos sem conhecer, sem saber se seus filhos estão vivos, se sua mulher está viva,
como foi a partir do século XIX, todos os meios de comunicação, enfim, tudo isso que a gente tem hoje em dia não tinha naquela época. Então se tornou muito mais difícil e até mais dramático, deu um A a mais, infelizmente, e tudo isso foi verdade, mas deu um A a mais. Na própria capa do livro, Steve McQueen ele fala que é tão importante quanto o Diário de Anne Frank, porque ambos falam e retratam fatos históricos que foram marcantes e essas pessoas, elas também estavam nesse meio. Então, tanto como Anne Frank quanto Salomon, eles têm uma parcela, uma contribuição, assim podemos dizer. Eu indico a qualquer pessoa que tiver a fim de ler. Não é uma leitura muito densa, é uma leitura simples. É uma leitura, não é complexa, você não precisa estar voltando no tempo para saber e tal. É algo bem contínuo. Ele vai falar sobre a vida dele de fato e você vai acompanhar o camarada, Salomon. E apenas isso, não vai ter nada de você vai ter que ficar, eita, tem que voltar a tal página porque não lembro e tal. Mas isso não vai acontecer. Eu recomendo a qualquer pessoa que tiver a fim de ler. O livro é muito pequeno, não é tão grande como a gente vê muitos hoje por aí. São 234 páginas, bem tranquilíssimas para vocês. Fechando essa resenha, eu espero que vocês gostem da resenha, que vocês compartilhem e, pelo amor de Deus, se inscrevam no canal. Nós vemos que tem muitas pessoas que visualizam, que veem o canal, mas ficam com preguiça. Eu também não vou mentir que eu já tive muita preguiça. Mas a partir do momento agora que eu estou em um canal, eu vejo que é necessário. Então, quem gostar do canal, quem assistiu o vídeo, que sempre acompanha, por favor se inscrevam, porque isso aí ele reflete nosso trabalho. A partir do momento que tenham mais pessoas discutindo, mais pessoas compartilhando, mais pessoas se inscrevendo, a gente fica mais motivado para trazer novos vídeos para vocês, entre outras coisas relacionadas à literatura, à leitura, enfim, a tudo relacionado às letras, certo? Então agradeço aí a compreensão de todos, ok? Mais um vídeo Sofá Literário, rápido, prático e eficiente.